Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. A aula de hoje fala sobre o nivelamento das operações envolvendo os números racionais. Você já ouviu falar sobre os números racionais? Então veja, os números racionais, eles estão presentes no nosso dia a dia e eles expressam várias situações cotidianas, como por exemplo, temperatura, se eu vou ler ou vou interpretar o saldo bancário de uma conta corrente, por exemplo. Enfim, em várias situações, ok? E se vocês se recordarem, essas operações de multiplicação e divisão envolvendo os números racionais têm algumas regras específicas, ok? Então, vamos primeiro lembrar da definição dos números racionais. Os números racionais são aqueles números que podem ser representados na forma de uma fração. E tanto o numerador quanto o denominador dessa fração são representados por um número inteiro. Isso mesmo, pode ser um valor positivo ou pode ser um valor negativo. A única restrição dessa definição é que o denominador, a parte de baixo da fração, seja um número inteiro diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque uma fração, ela é um quociente também, é uma divisão. E não existe divisão pelo zero, ok? Então, por isso que o denominador pode ser qualquer número inteiro. No entanto, tem que ser diferente de zero, certo? Então, essa é a representação dos conjuntos dos números naturais, representados pela letra N, dos números inteiros, representados pela letra Z, e os números racionais, representados pela letra Q, tá? Então, todo número natural é um número inteiro. Olha só, os números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. E todo número inteiro é um número racional, porque o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, ok? Bom, falando então sobre a multiplicação de frações, vocês se lembram como é que fazemos as multiplicações envolvendo frações? Então é simples. Vejam, na letra A, nós temos 3/4 vezes menos 1/5. Então, é simples. Vocês perceberam que a gente tem aqui uma fração positiva e uma fração negativa. Então, nós fazemos ali a regrinha do sinal. Mais com menos é menos. Então, o resultado fica negativo. Na sequência, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Então, nós temos 4 vezes 1, 4. E 3 vezes 5, 15. Então, menos 4 sobre 15. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Agora, quando a gente fala sobre divisão de fração, a regra muda um pouquinho. Veja, nós temos 3/4 dividido por menos 2/5. Então, o que a regra fala? A regra fala que nós temos que manter a primeira fração, que é o 3/4, e multiplicar a primeira fração, isso mesmo, multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Quem é a segunda fração aqui? Menos 2/5. Qual é o inverso de menos 2/5? Menos 5/2. Veja que a segunda fração ela é negativa e ela permanece negativa. O que vai mudar é apenas o lugar do denominador e o numerador, tá? Então, divisão de fração é isso mesmo. É você conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Depois que você inverteu a segunda fração, aí você faz a multiplicação normal, igual fizemos na situação anterior. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador.
Então, nós temos 3 vezes 5. Olha lá, 3 vezes 5, né? Não posso esquecer que esse 5 é negativo. E 4 vezes 2, denominador vezes denominador. Então, 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 2, 8. Não podemos esquecer que essa fração fica negativa, porque estamos dividindo uma fração positiva por uma negativa. E mais com menos é menos, ok? Então, menos 15 oitavos, certo? Vamos então para o nosso praticando 1. No praticando 1, ele pede para você resolver essa expressão. Então, nós temos mais 8 quintos dividido por menos 4, menos 6, esse pontinho aqui é vezes, menos 1/4. Então, vocês lembram quais são as prioridades matemáticas na resolução dessas expressões numéricas? Então, primeiro, nós temos que resolver as divisões e as multiplicações. E, por último, nós resolvemos as adições e as subtrações, ok? Então, como apareceu aqui primeiro a divisão, você vai resolver a divisão, depois a multiplicação. E vai deixar a soma e a subtração ou subtração por último. Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver a expressão e, na sequência, eu volto para corrigir com vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, veja, corrigindo a nossa expressão numérica. Então, primeiro, nós vamos fazer a divisão do mais 8/5 dividido por menos 4, certo? Lembra da regra? Então, divisão de fração, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Ah, professora, mas aqui é menos 4, não é uma fração, é um número inteiro. Tudo bem. Se ele é um número inteiro, significa que o denominador desse número vale 1, certo? Então, imagina que aqui eu tenho um denominador 1 embaixo desse menos 4. Então, qual seria o inverso de menos 4? Isso mesmo, menos 1/4. Então, depois que você encontrou o inverso da segunda fração, do segundo termo, você multiplica as duas frações, ok? Então, vou fazer 8 vezes 1, 8, 5 vezes 4, 20. Então, menos 8 sobre 20, certo? Bom, pode simplificar esse valor? Pode simplificar. Você vai ter que encontrar, então, um número, né, que eu possa dividir 8 e 20 ao mesmo tempo. Existe? Existe. Por exemplo, eu posso dividir o 8 por 4 e posso dividir o 20 por 4 também. O 4 seria um número comum entre os dois, onde eu poderia simplificar a fração, certo? Bom, qual que é o próximo passo? O próximo passo é resolvermos essa multiplicação aqui. Então, reparem que a gente tem menos 6 vezes menos 1/4. Eu estou multiplicando dois números negativos. Na regra da multiplicação, quando eu multiplico dois números negativos, o resultado fica positivo. Então, eu vou fazer lá, 6 vezes 1, 6. Esse 6, de novo, ele não tem denominador, né? Ele é um número inteiro. Então, é como se o denominador dele valesse 1. Então, você vai fazer 1 vezes 4, 4. E menos com menos é mais. Então, vai dar mais 6/4, ok? Então, como que ficou a nossa operação final? Olha lá, ficou uma soma. Então, eu tenho menos 8 sobre 20, mais o resultado final, que é 6/4, ok? Bom, aqui, pessoal, o que aconteceu aqui? Ó? Vocês perceberam que já tem um valor estranho aqui? Lembra o que a gente tem que fazer aqui quando os denominadores são diferentes? Isso mesmo, nós temos que calcular o denominador comum entre 20 e 4. Denominador comum, MMC entre 20 e 4 é 20. Então, eu vou pegar esse 20, vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. 20 divide por 20 é 1. E 1 vezes 8, 8. Olha lá, levei o sinal de menos junto, tá? 20 dividido por 4 é 5. O 5 que deu aqui embaixo vezes 6 é 30. Então, agora sim a gente pode somar essa fração, essas duas frações, porque eles têm denominadores diferentes. Então, eu mantenho o denominador, tá? E faço menos 8 mais 30. Ou seja, eu devo R$8, paguei 30, sobra 22. Se sobra, é porque o valor é positivo, tá? Então, ficou 22 sobre 20, certo? Você pode, então, deixar para simplificar no final da continha. Você pode dividir o 22 e o 20 por 2, por exemplo. 22 dividido por 11, 22 dividido por 2 é 11 e 20 dividido por 2 é 10. Então, resultado final, 11 décimos. Tem como simplificar ainda mais essa fração? Não tem, tá? O 11, ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo e por 1. O 10 é par, né? Ele é divisível por 2, por 5, por ele mesmo. Então, eles não têm um número em comum para fazer essa divisão e para fazer essa simplificação, ok? Então, você vai deixar o resultado assim mesmo, 11 décimos, ok? Bom, então vamos para um desafio. Prestem atenção. Nesse desafio, nós temos que Marcos gasta 3/7 do salário para pagar a prestação da casa.
Com a metade do que sobra, ele paga a prestação do carro e ainda fica com R$ 376. Pergunta, qual é o salário do Marcos? Então, olha só, ele não falou o valor do salário, mas ele deu algumas pistas, né? Veja, se o Marcos gasta 3/7 do salário para a prestação da casa, né? Então, que fração sobra do salário? Pensa que esse salário é um inteiro, é um todo, né? Só que 3/7 desse todo ele paga, né? Ele utiliza para pagar a prestação da casa. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem o exercício e na sequência eu volto para a correção. Vamos lá, pessoal? Então, vamos pensar um pouquinho, ó.
ele não falou o valor total do salário, tá? Como é que nós podemos representar esse total? Veja, ele falou que 3/7 desse salário é para pagar a prestação da casa. Então, todo o salário, a parte inteira, seria 7/7, ou seja, 1 inteiro, tá? Se você for fazer a continha aí na sua casa, se você for fazer 7/7, 7/7, menos 3/7, o que sobra? Sobram 4/7 do salário. Então, isso aqui é a parte do salário que sobra depois que ele paga a prestação da casa. Só que aí, ele fala mais uma informação. Ele fala que metade do que sobrou, ou seja, metade dos 4/7, ele vai pagar a prestação do carro. Quando eu falo assim, metade de 4/7, reparem que eu estou falando esse desenho aí. Eu estou me referindo a uma multiplicação entre frações, ok? Então veja, olha, meio de 4/7 é o mesmo que meio vezes 4/7. Então, nós vamos calcular agora quanto desse salário ele utiliza para pagar a prestação do carro, ok? Então, meio vezes 4/7. Perceba que a professora já simplificou aqui, ó. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso simplificar o 4 e o 2 por 2, tá? Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por ele mesmo é 1. E 1 vezes 7, 7. Então, significa que 2/7, tá, desse salário vai para a prestação do carro. Eu poderia fazer diferente também, tá? Eu poderia achar o inverso de meio, que é 2, sobre 1, que é 2, porque 2 dividido por 1 continua sendo 2. E poderia fazer 4/7 dividido por 2. Mas, gente, aplicando a regra da divisão de frações, olha lá, daria a mesma situação, tá? Continuaria dando 2/7. Então, se você fez de uma forma, está correta, e da outra maneira também, certo? Bom, então continuando. Que fração representa o total de gastos? Olha lá, eu já sei que a fração total de gastos é 5/7. Por quê? Eu tenho 3/7 que eu achei, que o exercício já falou, que é referente à prestação da casa, mais 2/7 que a gente acabou de calcular, que é referente à prestação do carro. Então, 5/7 do salário dele, ele utiliza para pagar só as contas, certo? Então, ainda sobra 2/7. Lembra que o salário total é 7/7, é o inteiro? Então, 7/7 menos 5/7, 2/7. Ele falou assim que 2/7 representam em dinheiro, em valor, R$376. Como que a gente faz então para poder achar o valor total, o salário total dele? É simples, olha lá. Eu peguei essa tirinha aqui e dividi em 7 quadradinhos iguais. Por que 7? Porque o denominador de todas as frações é 7. E eu sei que 2 desses 7 quadradinhos, ou seja, 2/7, representam R$376. Se eu for fazer 376 dividido por 2, vai dar R$188, ou seja, cada quadradinho vale R$188. Como são 7 quadradinhos, basta nós multiplicarmos 188 vezes 7, que é igual a R$1.316. Então, nós descobrimos que o salário de Marcos é R$1.316, ok? Esse é um exercício que vale a pena depois vocês refazerem, porque vocês perceberam que nós trabalhamos com muitos conceitos para resolver um único exercício aqui, ok? Bom, nesta aula nós falamos então sobre como dividir uma fração por outra fração. Nós falamos de relembramos algumas propriedades e inclusive falamos aqui sobre a regra dos sinais.
Importante vocês lembrarem também, né, a questão dos números inversos, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até breve!